considerando que o mundo ilusório dentro da barreira ilusória é uma sombra do mundo real, uma estrutura física manipulável pela habilidade do usuário, como Ji-Han, que utiliza mana como fonte de poder para tais modificações. Enquanto voam em direção à base do culto das máscaras, Ji-Han e Shi-Yun discutem sobre os diversos tipos de barreiras ilusórias e seu funcionamento. Ao chegarem à base e depararem-se com a imponente barreira que a protege, Shi-Yun pergunta a Ji-Han sua opinião sobre como destruí-la. Ji-Han, confiante, afirma que é possível destruí-la. Shi-Yun ressalta que, devido à conexão divina, a quantidade total de mana deles deve superar a de Ji-Han para realizar tal feito. Ji-Han, empunhando seu cajado, pede a Shi-Yun que apenas observe. Com sua magia, ele conjura 4 esferas de energia que se elevam aos céus, abrindo uma imensa fenda. Essa fenda assemelha-se a um portal dimensional negro que paira sobre a base do culto das máscaras. Do enorme portal, emergem 8 pilares, reconhecidos por Shi-Yun como os pilares de selamento do incidente com a companhia. Ji-Han revela que os recolheu e os guardou por todo esse tempo. Utilizando sua magia mais uma vez, ele aplica um feitiço de gravidade e aceleração nos pilares, fazendo-os cair como meteoros, deixando para trás um rastro de luz flamejante devido à sua velocidade vertiginosa. Os pilares colidem com o escudo da barreira do culto, desencadeando uma enorme explosão em larga escala. Enquanto voam pelo céu, Ji-Han ativa seu escudo de mana para se proteger dos pedaços de pedregulhos lançados pela explosão. Observando o estrago abaixo, Ji-Han vê apenas escombros e uma vasta cratera onde antes estava o prédio do culto. Shi-Yun expressa sua admiração pelo feito, e Ji-Han, olhando para baixo, prevê que o verdadeiro espetáculo está prestes a começar, com Shi-Yun concordando. No solo, entre os escombros, os membros do culto começam a surgir. Após perceberem que não podiam se defender do ataque surpresa de Ji-Han, eles haviam fugido para o mundo real, mas agora retornavam à base dentro da barreira, apenas para encontrá-la em ruínas. Os figurantes mascarados no solo avistam Shi-Yun e Ji-Han flutuando no céu. Ji-Han instrui Shi-Yun a continuar o plano, e eles voam em alta velocidade para longe do local. Enquanto isso, Yun-Hua, acompanhada dos outros figurantes mascarados, comenta que o jogador os pegou de surpresa. Ela reconhece que as habilidades ofensivas do jogador são muito maiores do que ela esperava. Um dos figurantes relata para Yun-Hua que a velocidade de aprimoramento do jogador é espantosa, até mesmo na história do abismo. Yun-Hua ordena que detenham o jogador antes que sofram mais danos. Enquanto isso, Ji-Han e Shi-Yun adentram um espaço ilusório que Ji-Han havia previamente preparado, onde ele fez algumas preparações adicionais. Dentro dessa barreira, 2 máscaras surgem, e Shi-Yun percebe uma energia intensa. Ji-Han confirma, e de repente, 2 sombras descem do alto e partem para o ataque. Ele afirma que não importa quantos desses seres insignificantes existam, eles não são páreo para ele. Os indivíduos que os atacam são um homem com uma espada e uma mulher desarmada. Ji-Han decide enfrentar o homem, enquanto Shi-Yun concorda em encarar a mulher. Ji-Han lança um poderoso raio de mana nos figurantes mascarados, dando-lhes as boas-vindas. O homem com a espada cria uma barreira com o símbolo de Yin e Yang, enquanto a mulher emprega as chamas de Yun-Hon, indicando sua ligação com os Yun-Hon-Moon. Uma explosão resulta da colisão dos ataques e defesas, e Shi-Yun parte para um confronto corpo a corpo com a mulher, enquanto Ji-Han se engaja na luta com o espadachim. Ji-Han ativa uma magia preparada anteriormente, aumentando sua velocidade, aprimoramento físico e poder mágico por 3 minutos. O espadachim desfere golpes rápidos com sua espada, lançando também rajadas cortantes de vento à distância. Ji-Han usa suas flechas de mana para interceptar os ataques, resultando em explosões com a colisão dos golpes. Em seguida, Ji-Han voa para o alto e continua a atacar, lançando mais flechas de mana antes que a fumaça da explosão se dissipe. Antes que Ji-Han pudesse direcionar seu ataque, o espadachim se move em alta velocidade, saltando em direção a ele com sua espada brilhando de energia. Ji-Han tenta atingi-lo com as flechas de mana e conjura uma enorme rede mágica para aprisioná-lo. Enquanto voa pelo céu, o espadachim solta suas espadas, que brilham com magia e começam a se mover por conta própria, defendendo-se das flechas de mana.
Ji-Han reconhece a habilidade incrível do oponente, mas continua lançando ataques para garantir sua captura, incluindo um poderoso raio em direção ao espadachim. As espadas do espadachim se multiplicam, formando um escudo giratório ao seu redor, que destroça a rede mágica de Ji-Han. Mesmo assim, o raio que ele havia lançado continua em direção ao oponente, mas é detido pelo escudo de espadas, sem causar danos. Ji-Han invoca o espírito do vento Sylph e ordena a criação de um turbilhão, formando um enorme tornado. Em seguida, ele estabelece o reino espiritual do feiticeiro aprimorado ao seu redor, fortalecendo seus atributos físicos, magias e defesas de mana. Então, ele lança suas flechas mágicas de mana mais uma vez em direção ao espadachim, que ainda se protegia com seu escudo de espadas. As flechas voam em direção ao espadachim, que está sob a influência da aceleração temporal de Ji-Han. Mesmo assim, ele consegue desviar delas em super alta velocidade. Ji-Han percebe que o espadachim está ficando mais veloz, segurando novamente sua espada. O espadachim se defende e desvia das flechas mágicas. Ji-Han, reconhecendo a habilidade do adversário, lança uma bola de energia em direção a ele. O espadachim defende e escapa com um teleporte de curta distância, lançando uma espada em direção a Ji-Han. No entanto, a espada é detida pelo escudo de mana de Ji-Han. O espadachim comenta que a resistência de Ji-Han a uma espada de energia indica que sua magia é bastante poderosa. Sem muita conversa, Ji-Han lança outra bola de energia, mas o espadachim se defende novamente com o mesmo escudo de Yin e Yang, usado no início da luta. Ele menciona que compartilha poderes e habilidades, pois são um só através da máscara. Segurando suas espadas, ele anuncia que desta vez usará todas as suas forças para tirar a vida do jogador. Ji-Han desafia-o a tentar. Enquanto isso, a luta de Shi-Yun continua se desenrolando. Ela percebe os poderes das chamas de Yun-Hong em sua oponente e pergunta se ela é uma mestra do clã Yun-Hong. A mascarada confirma, afirmando que poucos do culto das máscaras seriam capazes de usar os punhos da chama espiritual com tanta liberdade. Shi-Yun, então, questiona se a mascarada compartilha da mesma opinião da líder do clã. A mascarada indaga sobre o paradeiro da líder. Shi-Yun explica que suas habilidades foram roubadas e ela foi aprisionada. A mascarada conclui que eles roubaram e absorveram as habilidades da líder do clã, explicando a razão pela qual Shi-Yun está tão forte, lutando em pé de igualdade com ela. Shi-Yun solicita uma resposta à sua pergunta anterior sobre se a mascarada compartilha da mesma opinião da líder do clã. A mascarada confirma, afirmando que, caso contrário, não estaria no culto. Shi-Yun então pergunta se os outros membros do clã compartilham da mesma visão. A mascarada confirma, deixando Shi-Yun com uma expressão desapontada e chocada. A mascarada continua, afirmando que para eles, essa é a verdadeira felicidade, e pergunta a Shi-Yun se ela não compartilha do mesmo sentimento, chamando-a de filha. Shi-Yun, por sua vez, refere-se à mascarada como sua mãe e expressa incerteza quanto a essa definição de felicidade. A mascarada insiste que Shi-Yun entenderá quando usar a máscara, mas Shi-Yun não está convencida disso. A mascarada afirma que mesmo que Shi-Yun lute e resista, ela não desistirá de trazê-la de volta. Shi-Yun questiona se isso se deve ao fato de ela ser uma arma dos Yun-Hong. A mulher, liberando sua energia e as chamas azuis, responde que não é porque Shi-Yun é uma arma, mas sim porque é sua filha. Em resposta, Shi-Yun também ativa o poder proibido das chamas azuis. A mascarada observa que, mesmo que Shi-Yun esteja mais poderosa, ainda é inexperiente com esses poderes, perguntando se ela realmente acha que pode vencê-la. Ambas preparam um soco simultâneo fortalecido pelas chamas azuis, e a colisão resultante explode em um impacto impressionante. Antes que a fumaça da explosão se dissipasse, Shi-Yun avançou novamente. A mascarada analisou Shi-Yun, que cancelou o poder dos punhos brancos flamejantes no meio do ar e começou a se movimentar em sua direção novamente. Ela antecipou todos esses movimentos e contra-atacou com um soco de chamas brancas. O golpe da mascarada atingiu Shi-Yun em cheio, lançando-a do ar para o solo em alta velocidade. No momento da colisão, Shi-Yun pensou que poderia ter fraturado alguns ossos, mas logo percebeu que estava bem. Ela questionou como seu corpo estava ileso e lembrou-se de que, quando estava em grupo com Ji-Han,
fazia parte do sistema do jogador também. Shi-Yun se levantou, liberou novamente as chamas brancas e concentrou o poder em suas pernas para saltar para o céu. Ela avançou de frente para a mascarada, que levantou a perna para acertar um chute de cima para baixo. A mascarada achou estranho que Shi-Yun estivesse com a guarda tão aberta, sem sequer tentar se defender. O chute da mascarada atingiu Shi-Yun em cheio, mas ela não demonstrou sofrer danos. A mascarada percebe a influência do poder do jogador sobre Shi-Yun. Firmemente segurando a perna da mascarada, Shi-Yun contra-ataca com um soco em seu estômago, lançando-a para trás. Em seguida, Shi-Yun gira 360 graus para desferir o chute giratório das chamas brancas, cujo impacto foi tão poderoso que desta vez é a mascarada que é arremessada ao solo e colide com o chão. No céu, com um ar de superioridade, Shi-Yun afirma ter sentido a efetividade do golpe, garantindo que atingiu alguns órgãos internos e até quebrou alguns ossos. No entanto, no chão, a mascarada conjura uma magia de cura. Shi-Yun analisa que ela possui vantagem em termos de poder explosivo que pode produzir em um instante, mas a mascarada possui um número maior de habilidades e a sua quantidade de poder total também deve ser maior que a dela. Shi-Yun também percebe que, embora seu corpo não fique ferido devido ao sistema do jogador, esse dano ainda é acumulado na forma de HP. Observando o HP da mascarada subir rapidamente com a magia de cura, Shi-Yun nota que o próprio espírito flamejante tem um efeito de cura, assim como a recuperação da alma. Ela decide agir e retira uma pequena pílula esférica e vermelha do bolso, engolindo-a. Sua energia e chamas explodem com intensidade ao redor de seu corpo. A pílula é um item que Ji-Han havia feito especificamente para ela, com um efeito de amplificação de poder. Agora recuperada, a mascarada voa novamente para o céu em direção a Shi-Yun. Com seus poderes atuais e a pílula de amplificação, Shi-Yun tem plena convicção de sua vitória quando, mais uma vez, o golpe de ambas se colide. Enquanto isso, a cena retorna para a luta do espadachim contra Ji-Han, intensa e rápida. O espadachim ataca, Ji-Han desvia e tenta contra-atacar com suas flechas de mana, mas o espadachim, igualmente poderoso, consegue bloquear ou esquivar-se habilmente. O espadachim reconhece o poder do jogador, admitindo nunca ter visto alguém ficar tão forte e rápido. Ji-Han responde com um sorriso, sugerindo que é melhor o espadachim se render ao poder avassalador que enfrenta. No entanto, o espadachim não recua, afirmando que será ele quem sairá vitorioso. Ambos se encaram. Ji-Han pede desculpas ao espadachim por tê-lo testado até agora, dizendo que estava apenas brincando, mas agora está pronto para finalizar a luta. O espadachim acusa Ji-Han de ser muito convencido, mas Ji-Han nega, afirmando que tudo está preparado. Ele abre o inventário e lança 3 esferas de golems no chão. Em resposta imediata, o espadachim corta o ar, lançando rajadas de vento cortantes em direção a Ji-Han. As rajadas de vento cortantes são bloqueadas pelo escudo de mana de Ji-Han, que proclama ter uma quantidade absurda de mana, tornando impossível para um ataque como aquele penetrar seu escudo. Enquanto isso, os golems que ele havia lançado caem no chão e começam a se transformar, moldando-se em uma espécie de torre mágica, formando um triângulo. Ji-Han desce dos céus e pousa no chão, observando enquanto os golems se transformam. Assim que as torres estão formadas, Ji-Han ordena que criem uma barreira. Uma energia começa a emanar das torres, conectando-as e desenhando um triângulo no chão. Uma mensagem do sistema surge, indicando que a barreira de fortalecimento do território mágico de Ji-Han foi criada. As habilidades de todos os aliados aumentam em 100%, enquanto as habilidades de todos os inimigos caem na mesma medida. O tempo acelera em 50% para os aliados e desacelera em igual proporção para os inimigos. Além disso, a habilidade de teletransporte dos inimigos foi restringida, assim como as magias de voo, tanto para aliados quanto para inimigos. O espadachim não consegue acreditar que Ji-Han ainda tinha uma barreira dessas planejada. Ele cai no chão e pousa de pé devido à restrição de voo. Ji-Han explica que estar preparado significa antecipar os movimentos. O espadachim admite que o jogador é uma ameaça que precisa ser detida. Ji-Han concorda,
mas ressalta que ele não teria se tornado uma ameaça se o culto não tivesse atacado ele e seus amigos. Com o cajado erguido, Ji-Han conjura uma gigantesca esfera de energia giratória e a lança em direção ao espadachim. A colisão resulta em outra grande explosão, deixando o espadachim extremamente ferido, apesar de ter revestido seu corpo com energia. Mesmo assim, ele se lança em uma investida em alta velocidade para atacar Ji-Han. Ji-Han sabia que uma bomba mágica em espiral não seria suficiente para matá-lo. Ji-Han continua seu plano de agir como um babaca, fazendo poses ridículas. Essa habilidade estranha paralisa o inimigo, deixando-o imóvel. Aproveitando a oportunidade, Ji-Han lança um raio de esmagamento mágico, causando muito dano ao inimigo já ferido, que sem poder, dissipa a energia que revestia seu corpo. Em seguida, Ji-Han utiliza as correntes mágicas de aprisionamento, garantindo a completa derrota do espadachim. Ele conjura um feitiço para colocá-lo para dormir e carrega seu corpo com telecinese, proclamando que a captura foi um tremendo sucesso. Agora, ele observa como está o andamento da luta de Shi-Yun. Ambas se movem em alta velocidade no ar, trocando golpes rapidamente em uma cena que lembra Dragon Ball Z. A mascarada acerta um golpe em Shi-Yun, que simultaneamente acerta um golpe em seu pescoço. No entanto, a mascarada se recupera do dano instantaneamente. Shi-Yun analisa o HP da mascarada, que se recupera rapidamente a cada dano. Além disso, ela não ficará sem energia, pois está sendo alimentada pela conexão com o culto das máscaras. O efeito da pílula que Shi-Yun tomou dura 1 hora, e durante esse tempo, seu HP e energia também continuarão se recuperando graças ao sistema do jogador. No entanto, ela percebe que precisa causar dano suficiente para finalizar com um único golpe, impedindo que o HP de sua oponente se recupere. A mascarada parte para o ataque novamente, trocando golpes com Shi-Yun. Enquanto isso, Shi-Yun está em uma luta interna consigo mesma, questionando se realmente precisará matar a mestra do clã, que também é sua própria mãe. A mascarada critica Shi-Yun por parecer distraída na luta e aproveita a brecha para bombardeá-la com inúmeros golpes consecutivos. Shi-Yun, mesmo sem sentir os danos devido ao sistema do jogador, explode com sua energia flamejante. Com os dentes cerrados, ela se prepara para lutar. A mascarada insiste que não precisa ser assim, sugerindo que Shi-Yun pode se juntar a ela e voltarem juntas. No entanto, Shi-Yun continua recusando. Diante da determinação de Shi-Yun, a mascarada percebe que não tem escolha senão derrotá-la. E Shi-Yun afirma o mesmo para a mascarada. Shi-Yun continua trocando golpes com a mascarada, mantendo-se em paridade até certo ponto. A mascarada percebe uma mudança no estilo de luta de Shi-Yun, que passa a usar as chamas negras. Intrigada, a mascarada questiona por que Shi-Yun optou por usar as chamas negras, mesmo que isso signifique queimar sua própria alma. No momento em que a mascarada percebe uma abertura, Shi-Yun desfere um golpe certeiro com as chamas negras diretamente no coração dela, causando um impacto profundo. Shi-Yun usou uma tática psicológica eficiente, aparentemente baixando a guarda para ler o oponente e contra-atacar no momento certo. A mascarada admite que Shi-Yun executou a tática com maestria. Com um movimento preciso, Shi-Yun imobiliza a mascarada com uma série de golpes de perfuração, acertando pontos estratégicos do corpo para bloquear o fluxo sanguíneo. Em seguida, ela chama por Ji-Han, que voa em sua direção prontamente. Ji-Han assegura a Shi-Yun que pode reviver a mascarada com sua habilidade de cura, desde que seja feito em menos de 3 minutos, desde que o coração dela parou. Shi-Yun confirma que ele pode proceder. Após retornar à casa de Ji-Han e curar os membros do culto capturados, Ji-Han inicia a skill de roubo de habilidades, extraindo o poder da mestra do clã Yun-Hong. A essência resultante recebe o nome de Chamas Espirituais Divinas, diferenciando-se da habilidade extraída da líder do clã. Shi-Yun expressa sua dor ao testemunhar o processo, mas Ji-Han explica que não tem escolha, e Shi-Yun concorda, compreendendo a necessidade. Ji-Han entrega a essência a Shi-Yun e a encoraja a consumi-la, como fez da última vez. Ela pergunta se ele está realmente bem com isso, e Ji-Han responde que sim, confiando em seus próprios métodos para fortalecer-se. Shi-Yun decide guardar a essência para consumi-la mais tarde,
enquanto ainda se habitua ao poder que absorveu da líder do clã. Em seguida, Ji-Han inicia a extração de habilidades do espadachim, obtendo 3 essências diferentes. Uma essência de magia, uma essência da técnica Yin e Yang e uma essência da técnica suprema. Ji-Han guarda as essências da técnica suprema e da técnica de Yin e Yang, mas consome a essência mágica. Ao fazê-lo, sua inteligência aumenta automaticamente em 30 pontos, equivalente a subir 6 níveis, mas alcançado em questão de segundos. Isso abre um vasto leque de possibilidades para Ji-Han tornar-se ainda mais poderoso ao roubar habilidades. Ji-Han questiona Shi-Yun sobre a possibilidade de iniciarem outro ataque, seguindo o plano de atacar e recuar repetidamente para surpreender os adversários. Shi-Yun, ao contemplar a essência do poder da mestra do clã, pede a Ji-Han para aguardarem um pouco antes de prosseguirem. Ji-Han concorda, informando que precisa resolver algumas questões pendentes antes de continuarem. Enquanto Ji-Han se ocupa com suas tarefas, Shi-Yun observa a X-esfera em sua mão com um pouco de dúvida, mas decide consumi-la. Ela sente o poder das chamas se manifestando em seu corpo. Todos os que dominaram as artes marciais do clã Yunhong possuem essa chama. Quando absorveu a essência da líder do clã, suas chamas duplicaram de tamanho. Agora, suas chamas estão ainda mais poderosas, envolvendo todo o seu corpo em um fogo intenso, desde o cabelo até a pele e os olhos. Shi-Yun percebe a verdadeira natureza desse poder. O Yeonhong, Yeongi, Yeonshindan. Shi-Yun agora tem total controle sobre as chamas que compõem as técnicas de Yunhong, incluindo o domínio das chamas negras proibidas. Essa habilidade, que consome sua alma para se combinar à energia interior, está ainda mais poderosa. Apesar de sentir que poderia enfrentar os 10 grandes clãs da Coreia nesse estado, ela não encontra felicidade nesse imenso poder que arde em seu corpo. Enquanto isso, Ji-Han continua a criar pilhas de pedras mágicas, sempre se preparando para o que possa vir. Ao olhar para seus golems, ele pensa em melhorias que poderia implementar neles. Sombras misteriosas começam a cercar a casa de Ji-Han. Tanto ele quanto Shi-Yun percebem que estão completamente cercados e se questionam sobre o que aconteceu enquanto estavam dentro da barreira de tempo distorcido. Ji-Han se pergunta se os invasores não estão atacando porque temem enfrentar a defesa da Tower Defense. Shi-Yun explica que, embora possam compartilhar poder mágico através da conexão divina, há um limite para o poder que seus corpos podem suportar, apesar de ser possível aumentar esse limite com treinamento. Ela revela que os invasores reuniram um grande número de pessoas para formar uma barreira, prendendo-os ali. Apesar de sua força incrível, Shi-Yun reconhece que não pode quebrar essa barreira e pergunta a Ji-Han se ele trouxe de volta os 8 pilares de selamento. Ji-Han admite que estava ocupado demais, lutando e fugindo para lembrar de pegá-los. Diante da situação, Shi-Yun pergunta qual é o plano. Ji-Han tranquiliza-a, afirmando que lançará um ataque em grande escala. Ele ergue seu cajado e ativa o sistema mágico de apoio, fazendo com que os círculos mágicos ao redor de sua casa comecem a brilhar. As pedras mágicas preparadas anteriormente começam a ser utilizadas, e o sistema avisa que o corpo de Ji-Han receberá uma sobrecarga. Seu nível mágico aumenta em 50, e há um aumento de 200% nos ataques mágicos. A energia é sugada para o corpo de Ji-Han, enquanto ele infunde o poder dos círculos mágicos em seu próprio ser. Embora o grande nível de poder possa ser um fardo para seu corpo, é a chave para superar o culto das máscaras, mesmo que apenas temporariamente. Ji-Han cria uma esfera de energia amarela, que ao ser lançada para cima, se transforma em uma gigantesca esfera azul de raios. Ele dá a ordem para começar o ataque, desencadeando uma tempestade de raios. A esfera de raio explode nos céus, desencadeando uma chuva poderosa de raios por todo o entorno. Embora os raios batam na barreira dos mascarados, Ji-Han previa que eles seriam capazes de bloquear. No entanto, esse não é um ataque comum. É um feitiço de destruição em massa de larga escala que continuará enquanto Ji-Han tiver mana. Com a quantidade de mana acumulada em sua casa, esse ataque pode durar pelo menos 20 horas. Ji-Han admite que o poder da conexão divina do culto é complicado, mas ele também não é um oponente simples. Em seguida, ele ordena que seus golems iniciem o ataque.
Olhando para Shi-Yun, ele diz que é hora de agir, e ela libera suas chamas negras em prontidão para a batalha. Ji-Han adverte-a para não matá-los, e ela acata a ordem. Ji-Han sobe aos céus para avaliar a capacidade do culto. Os mascarados reportam a situação para Yun-Hwa, informando que o ataque em larga escala do jogador está se intensificando e que estão destinando 30% de seus poderes para se defender. Yun-Hwa decide convocar mais membros para fortalecer a conexão divina, irradiando uma intensa luz amarela enquanto o faz. Os mascarados, fortalecidos pela conexão, enfrentam os golems de Ji-Han enquanto lutam para se defender. Yun-Hwa percebe que Ji-Han deixou sua casa e está participando ativamente da batalha, mas os raios continuam caindo, indicando que ele deve estar utilizando outro método para empregar essa habilidade. Decidida a agir, Yun-Hwa cria uma máscara e ordena que todos capturem Shi-Yun, enquanto ela mesma se encarrega de enfrentar o jogador. No céu, Ji-Han conjura suas flechas de mana em espiral, fundindo-as com raios para criar uma chuva devastadora que cai sobre os inimigos. Enquanto os golems absorvem os adversários enfraquecidos, Ji-Han planeja capturá-los para extrair suas habilidades e fortalecer-se ainda mais. No entanto, ele é pego de surpresa por um ataque que o atinge em cheio na costela esquerda. Utilizando o teletransporte de curto alcance e ativando o anel de detecção, ele localiza uma figura voando acima dele. Sem hesitação, Ji-Han atira suas flechas de mana de raios na direção da figura. Porém, a figura, que se revela como Yun-Hwa, a líder do culto, lança bolas de energia para interceptar os ataques, resultando em uma explosão. Yun-Hwa desafia Ji-Han, declarando que não irá mais pegar leve com ele. Ji-Han, irritado, questiona quando Yun-Hwa teria pego leve com ele. Sem hesitar, ele lança várias pequenas esferas em direção a ela. Yun-Hwa ativa suas habilidades mentais para aumentar sua velocidade de pensamento e reação, além de estabelecer uma conexão mental com as máscaras ao seu redor, que oferecem seus poderes para ela. Em seguida, ela ordena o início do processo de encantamento de múltiplos feitiços. Com sua magia, Yun-Hwa conjura flechas de mana e um imenso martelo de raios para interceptar as esferas lançadas por Ji-Han. No entanto, ao se aproximarem das esferas, as flechas e o martelo se desfazem, assim como qualquer outra energia de mana que se aproxima delas. As vozes provenientes da conexão divina informam a Yun-Hwa que as esferas possuem a capacidade de dissipar magia e quebrar feitiços, anulando o poder de qualquer magia que se aproxime delas. É aconselhado manter distância das esferas, dada sua incrível capacidade mágica. Yun-Hwa usa o teletransporte de curta distância para se afastar das esferas, preparando-se para contra-atacar. Ela ativa um feitiço de laser, envolvendo seu corpo em uma intensa energia, e dispara raios de energia em direção a Ji-Han. Este, confiante, sorri enquanto suas esferas de anulação mágica se movem para interceptar os raios lançados por Yun-Hwa, dissipando o ataque. Surpreendentemente, as esferas seguem os movimentos de Ji-Han, mesmo possuindo uma magia que anula outras magias. Isso se deve ao fato de que ele as controla por meio de telecinese, uma habilidade que não é afetada pela magia de anulação e que utiliza os poderes do jogador. Ji-Han explica a Yun-Hwa que, embora ela esteja utilizando várias habilidades e emprestando o poder de outras pessoas através da conexão divina, ela ainda não é páreo para ele. As palavras de Ji-Han deixam Yun-Hwa irritada, mas ele não se abala. Ele revela que já planejou tudo e está pronto para a próxima etapa do plano. Invocando o espírito elemental do vento, Sylph, ele se prepara para dar continuidade à batalha. Sylph pergunta a Ji-Han por que ele demorou tanto para convocá-la. Ji-Han se desculpa pela demora e pede para ela atacar com tudo. A espírito do vento, Sylph, sorri e inicia o ataque, criando um poderoso tornado que começa a devastar tudo ao redor, inclusive varrendo os figurantes que lutavam no solo. Enquanto o tornado se intensifica, Ji-Han declara que eles vão bloquear os ataques de Yun-Hwa e eliminar os membros do culto um por um, sem que ela possa fazer nada a respeito. Completamente irritada, Yun-Hwa chama por Ji-Han enquanto libera um imenso poder dourado ao redor de seu corpo, destruindo algumas das esferas de anulação de magia de Ji-Han. Ele presume que ela deve estar utilizando alguma habilidade não mágica, como uma arte marcial,
ou um poder semelhante ao dele. Apesar disso, Ji-han ainda possui metade das esferas, que ele controla com sua telecinese, direcionando-as para atacar Yun-hwa. Uma explosão ocorre, mas Yun-hwa escapa ilesa, furiosa, chamando Ji-han de desgraçado. Ele simplesmente sorri, provocando-a ao dizer que ela está ficando nervosa. Ji-han então direciona as esferas de anulação de magia para perseguir Yun-hwa, iniciando um jogo de perseguição onde ela precisa evitar ser atingida pelas esferas, pois isso abalaria sua conexão divina. Yun-hwa invoca espadas que voam em direção às esferas anuladoras de magia. As esferas não dissipam as espadas, mas estas também não destroem as esferas, mantendo-as contidas. Ji-han se questiona como ela conseguiu isso, já que não usou magia nas espadas. Ele percebe que ela não é uma oponente fácil. Enquanto Ji-han se distrai, Yun-hwa aproveita a brecha para se aproximar. Ele nem percebe quando ela já está na sua frente. Yun-hwa, seguindo o conselho anterior de Ji-han sobre evitar conversas, parte para o ataque direto, disparando inúmeros raios de energia contra ele. Ji-han grita para ativar a grande barreira. Os golems no chão começam a se transformar em torres, e na ponta dessas torres uma luz azul de magia se forma. Mensagens do sistema informam que a sincronização de círculos mágicos foi efetuada, assim como a conexão de mana e a sincronização de 98 golems. Uma grandiosa barreira de anulação de magia é criada. Com a ativação da barreira, os figurantes mascarados caem no chão, e os ataques de raios de Yun-hwa se dissipam. As máscaras que flutuavam ao redor de Yun-hwa também se desvanecem. Outra mensagem do sistema informa que um espaço com neutralização absoluta de magia foi criado, impedindo qualquer ser de usar magia. Tanto Yun-hwa quanto Ji-han, que estavam voando pela magia, começam a cair em queda livre em direção ao chão. Enquanto caem em queda livre, Ji-han usa a telecinese para frear sua queda e voar, decidindo aproveitar o momento para finalizar com um ataque direto em Yun-hwa. No entanto, ela também freia sua queda, soltando uma rajada de magia que a impulsiona para cima, evitando o ataque direto de Ji-han. Ji-han nota que a conexão divina de Yun-hwa funciona com a magia, mas é diferente de todas as outras habilidades de conexão existentes. Estabelecer uma conexão divina é uma forma de magia, mas o que a torna possível para ela vai além da magia, sendo uma habilidade única e especial, semelhante à habilidade do jogador. Mesmo assim, Ji-han acredita que ainda é capaz de mais. Ele ordena que Sylph ataque enquanto voa em direção a Yun-hwa. Ela percebe sua aproximação, e Ji-han retira um frasco do bolso de seu casaco, tomando o líquido contido nele. Uma mensagem do sistema informa que ele consumiu uma poção intermediária de aprimoramento de habilidades, aumentando todos os seus status em 50 pontos. Sua inteligência ultrapassa os 700 pontos, ativando o poder mágico do semideus. A habilidade passiva do poder mágico do semideus permite trocar poder mágico com o mundo todo, estremecendo a realidade. Ji-han voa em alta velocidade, declarando que é o fim da linha para Yun-hwa. No entanto, ela surpreende ao desativar sua magia e se jogar em queda livre. Ji-han, incapaz de matá-la nessas condições, a segura enquanto ela cai. Yun-hwa aproveita o momento para armar uma armadilha, levando a mão próxima ao rosto de Ji-han, que percebe a artimanha quando uma luz dourada intensa brilha. Ela continua a cair em direção ao chão, mas é salva por um figurante do culto antes de colidir. O culto então emite a ordem de recuar. Enquanto isso, Shi-yun domina a batalha contra os mascarados, que sem energia, obedecem à ordem de retirada. Shi-yun percebe que o tornado convocado por Ji-han sumiu, e nota uma máscara do culto em seu rosto, deixando-a chocada. Ela voa rapidamente até ele e o traz de volta ao chão, notando que não sente mais seu espírito. Seu rosto se contorce de raiva, acusando Ji-han de ter baixado a guarda. Ma-yeon aparece sorrindo, mencionando que o jogador deveria ter aceitado sua oferta de informações sobre o culto, mas decidiu lutar de qualquer maneira, o que é impressionante. Shi-yun questiona sua presença ali, e Ma-yeon responde que está apenas observando alguém que pode realizar seus sonhos. Ela libera as chamas negras furiosa, exigindo saber do que ele está falando, e por que não ajudou na batalha. Ma-yeon explica que desde que Ji-han continua vivo, não importa, pois o corpo e membros perdidos podem ser regenerados.
Além disso, isso não seria fatal e poderia ser uma boa experiência de crescimento para o jogador. Shi-Yun, extremamente furiosa, o chama de desgraçado. Mas Ma-Hyeon a adverte de que atacá-lo não seria uma boa escolha. Shi-Yun, mesmo completamente irritada, dissipa as chamas negras, controlando sua raiva. Ma-Hyeon sorri e diz que foi a escolha certa, pois ele não é um inimigo nem um aliado, mas atacá-lo o transformaria em um inimigo, o que traria consequências terríveis. Ele afirma que as coisas parecem ter se acalmado e se retira, desejando que ela proteja Ji-Han adequadamente antes de desaparecer. Shi-Yun, cerrando os dentes de ódio, é abordada por Sun-Il, que questiona o que está acontecendo. Em seguida, ele chama o líder do clã, Chunbu, para analisar a situação de Ji-Han, o qual considera muito peculiar. O chefe do clã Chunbu, Shin Sun-Oh, viveu por um longo tempo, e entre aqueles envolvidos com o abismo, muitos transcenderam sua humanidade, indo contra o fluxo do tempo. Para eles, a morte não é temida, mas sim vista como algo a ser superado. Shin Sun-Oh é um desses seres, embora não tenha alcançado o nível de semideus conforme as categorias do clã Chunbu. Suas habilidades estão no nível de espírito, o mesmo reconhecido entre as pessoas mais poderosas do abismo. Essa situação é confusa até mesmo para ele. O líder do clã Chunbu indaga se após a máscara ter aparecido, a jovem conhecida como a Santa do Culto das Máscaras perdeu a consciência, ao que Shi-Yun confirma. Ele sugere que é possível que sua mente e alma tenham sido transferidas para a máscara. Desesperados, tanto Sun-Il quanto Shi-Yun perguntam se Ji-Han conseguirá acordar. Sun-So responde que ser impaciente não resolve nada. Esse tipo de coisa demora para ser desfeita pelo lado de fora. Sun-Il então pergunta se, mesmo que quebrem a máscara, a mente de Ji-Han já pode ter sido corrompida. Sun-Jo chama pelo espírito do vento e o espírito da chuva, e dois homens aparecem, um de cabelo espetado e o outro com cabelo laranja e óculos. Sun-Oh ordena que usem uma habilidade de desativação, enquanto ele mesmo reflete, esperando que não seja tarde demais. Enquanto isso, dentro da mente de Ji-Han, ele cai em um espaço completamente escuro e vazio. Uma mensagem do sistema informa que ele entrou em um espaço imaginário. Outra mensagem informou que a corrosão mental foi iniciada, no entanto, a corrosão mental foi cancelada devido ao efeito da mente do jogador. A mensagem aparece repetidas vezes, e todas as vezes a mente do jogador cancela a corrosão mental. Ji-Han percebe que esse deve ser o espaço da conexão divina. De qualquer forma, ele assume que é de fato uma lavagem cerebral, embora tenham negado. Ji-Han conjura na habilidade de voo para frear sua queda infinita. Mesmo sendo um espaço imaginário, ele percebe que consegue usar habilidades. Ele tenta abrir o inventário, mas uma mensagem do sistema diz que o inventário não pode ser usado ali. Ele então tenta invocar os espíritos elementais, Sylph e Gnomo, mas outra mensagem do sistema diz que ele não pode usar técnicas de invocação nesse espaço. Ji-Han testa suas habilidades, utilizando o teleporte de curta distância e as flechas de mana. Ele percebe que pode usar suas habilidades, mas não pode trazer nada fisicamente real para dentro desse espaço. Parece mais como se estivesse dentro de uma barreira ilusória especial, com restrições do que dentro de um espaço mental. Uma luz brilha em suas costas, e quando Ji-Han olha, ele vê uma sala com um homem sentado no chão, chorando enquanto olha para uma fotografia. Uma mensagem do sistema informa que o compartilhamento de emoções foi iniciado, e outra mensagem indica que a corrosão mental foi cancelada pela mente do jogador. Ji-Han compreende que esse sistema permite sentir essas emoções diretamente. Na fotografia, o homem chora e chama pela sua esposa, perguntando como ela pôde partir assim. Uma garotinha entra na sala, segurando uma pelúcia de coelhinho, chamando-o de papai. O homem enxuga as lágrimas e sorri, perguntando se ela não consegue dormir. A garotinha, chamando-o de papai, pergunta se ele estava chorando, mas ele nega, dizendo que só estava cansado por ter tido um dia difícil. Ele a pega no colo e diz que é hora de dormir. Ji-Han observa e compreende quando essa memória desaparece diante dele. Logo Ji-Han percebe que não está mais caindo ou voando, mas tem um chão sólido abaixo de seus pés.
ele vê ao redor diversas cenas contendo emoções. Ji-han entende o que Ma-hyun estava dizendo, que a solidão e a tristeza forçam você a compartilhar emoções. Atrás dele, Yoon-hwa aparece e responde que eles não forçam ninguém. Ela reitera suas palavras, explicando que ali ninguém é coagido. É um lugar onde as mentes se conectam, então é natural que as emoções se misturem. Ji-han questiona se não há um pouco mais de influência do que o normal, indagando como é possível compartilhar apenas tristeza ou solidão de forma natural. Yoon-hwa rebate, questionando se ele acha que as pessoas compartilham somente tristeza e solidão, argumentando que se só houvesse sofrimento, por que as pessoas continuariam a aderir? Elas estão ali por vontade própria, livres para sair quando desejarem. Yoon-hwa explica que compartilham não só tristeza, mas também felicidade, satisfação e conforto, o que permite que se tornem uma só. Ji-han recapitula, perguntando se compartilham desde tristeza até alegria, e todos estão ali de livre vontade, sem serem manipulados. Yoon-hwa confirma, e Ji-han admite que não consegue compreender como não é uma lavagem cerebral. Ela então pergunta por que ele não entende. Ele argumenta que as pessoas valorizam sua privacidade e têm aspectos que preferem não compartilhar. Então, como poderiam decidir livremente compartilhar essas coisas, a menos que houvesse uma influência externa, como uma lavagem cerebral? Yoon-hwa contra-argumenta, levantando a questão. E se a solidão fosse tão avassaladora que as pessoas estivessem dispostas a qualquer coisa para superá-la, inclusive compartilhar suas emoções e experimentar felicidade simultaneamente? Ji-han questiona se todos ali estão apenas por causa do sofrimento. Yoon-hwa explica que as pessoas são frágeis, por isso estão ali. Elas se unem como um só, compartilhando suas emoções. Ela menciona que todos usam máscaras em suas vidas e responde à própria pergunta, explicando que é para poderem se relacionar com os outros, enquanto eles, ao contrário, se tornam um coletivo por trás dessas máscaras. Ji-han é envolvido por correntes mágicas, mantendo-o preso, enquanto Yoon-hwa se levanta de sua cadeira de rodas, afirmando que seria bom se ele se juntasse a eles. Ele questiona por que ela não tinha se levantado antes, se podia andar, sugerindo que talvez assim ela não se sentisse tão solitária. Yoon-hwa se aproxima dele, explicando que só consegue andar dentro daquele espaço mental, olhando-o nos olhos, e afirma que a solidão não está relacionada ao funcionamento de suas pernas. As correntes mágicas apertam Ji-han com mais intensidade. Ele observa que Yoon-hwa poderia usar magia ou feitiço para caminhar no mundo real, e questiona por que ela não o faz. Ela responde afirmativamente, mencionando que todos usam máscaras, inclusive ele, enquanto estende a mão em direção ao rosto dele, com a palma aberta, sugerindo que não deveria se importar com qual máscara está usando, enquanto uma intensa luz dourada irradia. Uma mensagem do sistema indica que a corrosão mental foi iniciada, seguida por outra informando que foi neutralizada pela mente do jogador. Em seguida, surge uma mensagem anunciando que a erosão mental, utilizando o poder do mundo, foi iniciada, e uma segunda mensagem alerta, que afetou partes da mente do jogador. Ji-han se surpreende com isso, e logo se vê em um novo espaço, agora completamente branco. Determinado a não ficar inerte enquanto Yoon-hwa faz o que quer, Ji-han concentra sua mana, deixando-a fluir em alta intensidade por seu corpo e expandindo-a para romper a ilusão. Uma rachadura se forma, e ele voa através dela, encontrando-se em um corredor que reconhece como o berçário do culto das máscaras, onde já prestou serviço voluntário. Ji-han caminha pelo corredor e entra em uma das salas, onde vê uma versão mais jovem de Yoon-hwa, sentada em uma cadeira de rodas, observando as crianças brincarem do lado de fora com uma expressão apática e triste. Ele percebe que essa deve ser uma das memórias de Yoon-hwa. Um homem entra na sala e pergunta como ela está se sentindo. Ela olha para ele com um sorriso no rosto, dizendo que estava apenas observando as pessoas lá fora e se referindo a ele como doutor. Ji-han nota que o sorriso dela é apenas uma fachada para esconder sua verdadeira tristeza. Uma máscara. O doutor pergunta se ela gostaria de ir lá fora, mas ela recusa, mencionando que está um pouco quente. O doutor diz que está tudo bem e a lembra para chamá-lo se precisar de algo. E ela responde com um sorriso que está tudo bem. Os pensamentos de Yoon-hwa revelam seu desejo de não incomodar seu irmão e a necessidade de manter um sorriso no rosto, escondendo sua tristeza. Quando o doutor sai da sala,
Sua expressão volta a ser apática e depressiva, mostrando o quanto está sofrendo. Ela pensa que preferiria nem ter nascido para não causar problemas para seu irmão. A memória de Yunhua, que Ji-han estava observando, se despedaça, mas ele continua a ver pequenos fragmentos de seu passado. Um funcionário do orfanato diz a Yunhua o quanto ela é inteligente e sugere que ela entre no programa para prodígios, para que possam receber mais dinheiro do governo. Ele continua, dizendo que ela deveria se esforçar mais, pelo bem de seu irmão. Em outros fragmentos de memória, algumas crianças expressam que não querem brincar com ela. Ji-han testemunha tudo isso e compreende o que Yunhua está passando. No fundo, ela se sente solitária, desamparada e não confia nas pessoas. De repente, Ji-han sente uma onda de energia ameaçadora, e várias caixas de diálogo do sistema alertam sobre essa presença ameaçadora, fazendo-o sentir calafrios. Yunhua está diante de um funcionário do orfanato, que coloca a mão em seu ombro, deixando-a assustada. Uma intensa luz amarela surge como um relâmpago, e Yunhua aparece completamente furiosa, perguntando como Ji-han se atreve a invadir suas memórias. Ela repete várias vezes essa questão, incrédula. Ji-han responde que não teve escolha, não foi intencional. Além disso, ele argumenta que ela mesma disse que compartilham até momentos sensíveis. Então seria possível ver as memórias de outras pessoas, mas as outras pessoas não poderiam ver as dela? Yunhua explica que qualquer um pode ver suas memórias, pois é assim que se tornam um. Mas com o rosto contorcido de raiva, ela afirma que Ji-han não faz parte desse coletivo. Ele lembra que anteriormente ela disse que tudo ali era voluntário, mas ele argumenta que não é. E que não é como se ele quisesse ver essas memórias. Ele só acabou ali por culpa dela durante a luta. Ji-han percebe que o sistema do jogador ainda funciona parcialmente dentro daquele espaço mental. Então ele expande e libera sua poderosa mana. Ele a encoraja a não agir como se já tivesse vencido, afinal ele é um mago, capaz de criar seu próprio reino espiritual dentro do espaço mental. Mensagens do sistema informam que o reino espiritual do feiticeiro foi criado. Yunhua diz que o perdoaria se ele se tornasse um deles. Diversas máscaras aparecem ao redor dela, brilhando com energia amarela, disparando vários raios de energia, como lasers dourados em direção a Ji-han. Quando o ataque colide com o escudo do reino espiritual, uma explosão acontece. Os raios não conseguem penetrar o escudo do reino espiritual, e Ji-han percebe que esse tipo de ataque não será eficaz ali. No entanto, ele também sente que atacar não será efetivo, e além disso, está dentro do território inimigo. Sua melhor estratégia é encontrar um meio de escapar, mas ele não tem ideia de como fazer isso. Ele até pensa que deveria ter investido mais em aprender habilidades psíquicas. Yunhua pergunta quanto tempo Ji-han aguentará, enquanto conjura duas enormes mãos fantasmagóricas que começam a pressionar o escudo do reino de Ji-han. Ele sente a enorme pressão exercida sobre seu escudo, sua mana diminuindo rapidamente para conter os danos. Yunhua explica que, sendo um espaço imaginário, é um lugar onde se luta com a força mental, questionando se ele acredita que pode conter todo o poder mental deles. Ji-han percebe a agressividade dela e pensa rapidamente em uma solução. Com um sorriso confiante, ele olha para Yunhua e afirma que pode derrotá-la, deixando-a surpresa. Ele explica que, mesmo sendo um espaço imaginário, isso não significa que não possa ser destruído. Então, ele aplica sua técnica mais ridícula, fazendo poses esquisitas e constrangedoras, que ele usa para paralisar os oponentes, o que funciona, congelando temporariamente Yunhua. Aproveitando a brecha, Ji-han utiliza sua técnica de drenar energia, começando a sugar a mana do inimigo. Yunhua reconhece a habilidade de poses ridículas que Ji-han já havia usado em seus capangas antes. Ji-han defende sua técnica, explicando que é muito eficaz e completamente útil, especialmente dentro daquele espaço imaginário. Enquanto continua a sugar a energia do ambiente, ele afirma que ela não pode impedi-lo. Com os dentes cerrados de raiva, Yunhua ameaça matá-lo com suas próprias mãos e avança voando em alta velocidade em direção a Ji-han. Quando ela se prepara para atacar, Ji-han percebe que é uma técnica de combate do clã Yunhong. Ele também aplica um soco, fazendo os punhos colidirem e gerando uma grande onda de energia pelo impacto dos poderes enormes de ambos. Ambos são lançados para trás, e Ji-han
declara que também sabe lutar corpo a corpo, pedindo para não ser subestimado. Irritada, Yunhua tenta atacar novamente, mas Ji-han, familiarizado com a técnica dos punhos flamejantes, consegue desviar. Cerrando o punho esquerdo, ele desfere um poderoso gancho na barriga de Yunhua, que demonstra sentir o dano do golpe em sua expressão facial, sendo lançada para trás. Com um ar de superioridade, Ji-han proclama que ela perdeu. Aproveitando o momento de enfraquecimento do inimigo, Ji-han quebra a barreira e seus olhos se abrem lentamente no mundo real. Ji-han encontra-se em um quarto na base dos Chumbun-Moon, e a primeira coisa que ele observa é o teto, comentando que parece familiar. Sun-il, presente no quarto, questiona por que essa é a primeira coisa que Ji-han diz ao acordar, enquanto Shi-yun também está lá. Ji-han pergunta o que estão fazendo ali, e de forma debochada, insinua que Sun-il estava preocupado. Irritado, Sun-il dá alguns golpes na cabeça de Ji-han, afirmando que o estresse causado por ele está envelhecendo-o mais rapidamente. No final, Ji-han explica o que aconteceu enquanto estava desacordado. Após analisar, Sun-il conclui que Yunhua é uma usuária de habilidades naturais, assim como Ji-han. Sua habilidade consiste em telepatia, e ela deve ter criado o espaço conhecido como conexão divina com suas habilidades mentais. O motivo de ela ter disfarçado isso como uma religião foi para coletar energia mental e convertê-la em poder. Ji-han menciona que o motivo de compartilharem suas emoções é porque Yunhua dizia que isso acalma a solidão. Sun-il responde que se isso proporciona uma sensação de estabilidade mental, então é um problema sério. Ji-han pergunta o que pode ser tão sério, e Sun-il explica que é o que faz com que os membros desse culto queiram tanto continuar lá, comparando o desejo deles a um viciado em drogas. A mente das pessoas não é tão resistente. Elas facilmente se ferem, se cansam e se quebram. Manter um estado de felicidade é um instinto natural. Ji-han olha para Shi-yun e ela simplesmente diz que já sabe que seu clã se desintegrou completamente, com uma expressão triste. Ela admite estar ciente de que não é possível recuperá-los. Quando Ji-han pergunta se ela está bem, ela responde que não está nada bem. Mas precisa superar isso, caso contrário pode acabar se tornando como eles. Sun-il comenta que a erosão mental por si só já é assustadora, mas o mais preocupante é que eles têm a escolha de permanecer lá ou não. Ele pergunta a Ji-han o que ele planeja fazer agora, e Ji-han responde que não sabe. Sun-il sugere ser um mediador para ele, e Ji-han questiona o significado disso. Sun-il explica que o culto sofreu muito dano, e se continuarem lutando contra Ji-han, causarão ainda mais danos. Seria possível encerrar tudo ali e fingir que nada aconteceu. Ji-han considera que ficaria satisfeito se eles concordassem em não mais atacá-lo, nem a ele, nem a sua mestra Loli, nem aos seus amigos. Ele não pensa como um herói que quer salvar o mundo, mas sim em proteger as pessoas ao seu redor, como sua família e amigos. Sun-il concorda em levar as condições para a negociação, e, se aceitas, selarão com um contrato mágico que ambas as partes não poderão quebrar. Sun-il se oferece para mediar a negociação e pede a Ji-han que descanse. Quando ele sai do quarto, deixando apenas Shi-yun, Ji-han pergunta se ela tem algo a dizer. Ela pede um favor. Precisa pagar sua dívida com ele, mas no momento nem mesmo tem um lugar para ficar. Então ela pede para ficar na casa dele por mais um tempo. No dia seguinte, durante o café da manhã, Ji-han pergunta a Sun-il como foi a negociação com o culto das máscaras. Sun-il responde que ainda não receberam respostas e que irão contatar nos próximos 4 dias. Neste momento, Sae-young entra na sala irritada, batendo a porta e chamando por Ji-han. Ela questiona por que ele está pedindo para entregarem pacotes em sua casa. Ji-han fica feliz ao ver que suas novas encomendas do leilão do abismo chegaram, mas Sae-young lhe dá um golpe na cabeça por ser impertinente. No final, ela pergunta o que ele comprou, e Ji-han responde que foram livros de magia mental. Sae-young quer saber o motivo, e Ji-han explica que é para lidar com o culto das máscaras, além de possivelmente precisar desse conhecimento para outras situações no futuro. E Ji-han admite que nunca foi afetado por ataques mentais devido à mente do jogador, mas que dessa vez não funcionou completamente e o culto conseguiu atingi-lo. Depois de refletir bastante, ele chegou a uma conclusão. Pessoas com habilidades inatas, como ele,
foram escolhidas pela vontade do mundo. Isso significa que duas pessoas com habilidades inatas podem se afetar, já que ambas possuem a vontade do mundo. No entanto, isso não significa que serão afetadas completamente, podendo haver restrições ou condições. Sae-Young observa que foi por isso que Yun-Hwa conseguiu atingir Ji-Han, prendendo-o no espaço mental e superando o bloqueio da mente do jogador. Ela concorda que aprender mais sobre magia mental é uma boa ideia. Ji-Han pergunta a Sunil se pode usar as barreiras de treinamento do clã, e Sunil incentiva-o a fazê-lo, enquanto pergunta a Shi-Yun o que ela planeja fazer. Ela responde que também gostaria de usar os locais de treinamento, então Sunil diz que tanto ela quanto Ji-Han estão livres para usar as barreiras. Dentro da barreira, Ji-Han segura o primeiro livro que comprou, contendo os 5 tipos de magias mentais. Caixas do sistema informam que ele aprendeu as skills de confusão, medo, tristeza, fúria e desespero. Por ter dominado as 5 skills mentais, ele adquire o poder de ataque mental mágico aprimorado. Em seguida, ele toca nos livros de manipulação mental, defesa e destruição, e aprende as skills de manipulação mental, defesa mental e destruição mental. O conjunto dessas habilidades pode destruir completamente a mente de uma pessoa. Ji-Han utiliza na habilidade de pensamento rápido, fazendo seu cérebro funcionar em alta velocidade para compreender toda a essência e princípios da magia mental. Dessa forma, ele absorve todo o conhecimento da técnica em segundos. Com os punhos cerrados e um sorriso no rosto, Ji-Han declara que só falta desenvolver e treinar essas novas habilidades, e então estará pronto para derrotar Yun-Hwa. Ji-Han sai da sala de treinamento parecendo um zumbi, e Sunil pergunta se ele não está se esforçando demais. Ji-Han explica que não acumula estresse devido à mente do jogador, mas está fisicamente cansado. Ele passou 200 horas em uma barreira de tempo distorcido sem dormir. Sun-Il comenta que nem o corpo do jogador o livra da fadiga então. Ji-Han esclarece que não é exatamente fadiga. Ele sempre fica assim se não se alimentar. Sun-Il pergunta por que ele não comeu enquanto treinava. Ji-Han responde que estava ocupado demais focado no treino. Ele abre o inventário e retira várias comidas, como pão e leite. Sun-Il então informa a Ji-Han que o culto das máscaras respondeu à negociação e propôs um duelo 1 contra 1, onde o vencedor decidirá o que fazer. Ji-Han aceita de imediato, afirmando que já esperava que a negociação não daria certo, por isso se dedicou tanto ao treino e preparação. Ele se declara pronto para o duelo. Ji-Han se prepara para partir para o duelo de 1 contra 1. Shi-Yun pergunta se ele ficará bem sem sua ajuda, e Ji-Han assegura que sim, sem problemas, antes de levantar voo e partir em alta velocidade em direção à base do culto das máscaras, onde a batalha será realizada. Enquanto voa, uma voz chama por Ji-Han, perguntando se ele realmente lutará. Ao olhar, ele reconhece Ma-Hyeon. Questionado se tem algo contra o duelo, Ma-Hyeon responde que não. Seu interesse reside no acordo que propôs a Ji-Han anteriormente e pede para ele não morrer. Ji-Han, surpreso, questiona se Ma-Hyeon veio apenas para lhe dizer isso. Então, Ma-Hyeon revela o verdadeiro motivo de sua visita: fazer uma última oferta. Agora que Ji-Han enfrentou Yun-Hwa, ele percebe que não se trata exatamente de lavagem cerebral, mas sim de criar um vício em algo que traga prazer, semelhante ao vício em drogas. Ji-Han insiste que isso ainda é lavagem cerebral. Ma-Hyeon argumenta que os membros do culto não tentam escapar do que recebem. Há uma grande diferença entre algo voluntário e algo forçado, e Ji-Han precisa mudar sua abordagem. No entanto, Ji-Han defende que, com lavagem cerebral, basta livrar a pessoa disso, mas os membros do culto sempre retornam mesmo após serem libertados. Ele afirma estar ciente do que está lidando. Ma-Hyeon pergunta se Ji-Han já tem um plano para lidar com a situação, e ele afirma que sim, já pensou em algo. Ma-Hyeon então revela uma surpresa. Uma fenda dimensional se abre ao seu lado, e dele retira uma espada. Ele apresenta a espada da mente, um item que protege contra qualquer interferência mental, inclusive aquelas relacionadas à vontade do mundo. Ji-Han percebe que o leilão do abismo já sabia que o poder do culto vinha de uma habilidade inata. Ele pede para examinar a espada,
e Ma Hyun a entrega. Ji-han a inspeciona com o observador e descobre que é uma espada da mente de classe lendária, aprimorada ao longo de décadas com parte da essência do mundo. Produzida com cuidado por Nidavellir, em parceria com o Leilão do Abismo, a espada foi concebida para ignorar todos os efeitos mentais e amplificar o poder mental do usuário. Ao ouvir o nome Nidavellir, Ji-han se recorda vagamente e pergunta a Ma-yeon se a espada foi forjada no norte da Europa. Ma-yeon confirma, surpreso com o conhecimento de Ji-han, e acrescenta que os anões, sobreviventes místicos do norte da Europa, criaram a espada. Além disso, eles habitam um mundo imaginário conhecido como Asgard e são protegidos por Odin, o deus da sabedoria. Ma-yeon ressalta a importância de possuir uma arma como essa em uma escala global, considerando a quantidade de pessoas poderosas que utilizam ataques mentais. Ele expressa o desejo de ver Ji-han subir de nível rapidamente, mas Ji-han diz que não é tão simples quanto parece. Encerrando a conversa, Ma-yeon propõe um acordo. Se no futuro, Ji-han estiver pronto para criar um item específico, a espada será dele em troca. Ji-han, sorrindo, reconhece a vantagem do acordo, mas recusa, deixando Ma-yeon sem palavras. Explicando sua tendência a dizer não, Ji-han revela sua confiança em sua própria capacidade de vencer, mesmo sem a espada. Ma-yeon, surpreso, aceita a decisão de Ji-han e deseja boa sorte antes de desaparecer. Refletindo sobre a influência das pessoas que operam em uma escala global, Ji-han continua voando em alta velocidade em direção ao local do confronto, pensando que, se tudo ocorrer conforme o planejado, ele mesmo se tornará tão poderoso em escala global. Ji-han chega à base do culto, encontrando apenas uma barreira ilusória como proteção, pois destruiu tudo da última vez. Yun-hwa aparece voando na frente dele, confirmando que aceitou o duelo de 1 contra 1. Ele responde que isso não faz diferença, confiante em sua vitória. Ela o chama de arrogante, e ele responde que talvez tenha o direito, escolhido pelo mundo. Para ele, não é arrogância, mas uma conclusão baseada na avaliação cuidadosa do poder de seu oponente. Antes que possa lançar qualquer feitiço, Yun-hwa avança em uma velocidade impressionante, usando magia de aceleração temporal. Ji-han reage com a magia Proteção de Espelho, copiando a habilidade de aceleração temporal dela. Enquanto avançam, Ji-han utiliza a técnica de espada do clã Chumbu, esmagador de montanhas, liberando uma rajada de energia. Yun-hwa atravessa a rajada com as chamas negras do clã Yun-hong, acertando Ji-han em cheio na barriga. Ji-han se distanciou após o ataque, aproveitando a recuperação da alma de Yun-hong para restaurar sua própria energia. Elogiou a habilidade dela em evitar seu golpe, intrigado com o método. Ao questionar, Yun-hwa sugeriu que ele descobrisse por conta própria. Recordando os ensinamentos de sua mestra, Ji-han lembrou-se de uma técnica com efeito similar, chamada de imunidade absoluta. Mas até mesmo a experiente mestra Loli não dominava tal magia. Ele ainda não tinha certeza se o que Yun-hwa usou era realmente essa habilidade. Curiosa, ela perguntou por que ele não usava seu feitiço de neutralização. Ele recusou, percebendo que ela esperava que ele o fizesse, e questionou se ela tinha preparado uma defesa contra isso. Mudando sua expressão para uma mais séria, Ji-han afirmou que estava pronto para enfrentá-la sem truques. Yun-hwa indagou sobre o que ele estava escondendo, e ele respondeu que também gostaria de saber o que ela escondia. Enfurecida, Yun-hwa intensificou as chamas negras, declarando que Ji-han estava condenado. Além das chamas ao seu redor, seus cabelos, olhos e até mesmo todo o seu corpo tornaram-se negros, como se estivesse envolta por sua própria alma. Ji-han reconheceu isso como a magia de encarnação espiritual que Shi-yun havia mencionado, percebendo que Yun-hwa estava ainda mais poderosa. Talvez porque a habilidade estivesse sendo aprimorada pela conexão divina. Shin Yun-hwa possuía o poder de unir mentes, uma habilidade que lhe permitia conectar as pessoas de maneira natural. Apesar de cada indivíduo ser único, todos ansiavam por proximidade, mesmo enquanto tendiam a se afastar uns dos outros. Yun-hwa conseguia dissipar esse desejo de distância, permitindo a união das pessoas. No entanto, essa fusão não significava uma completa combinação, pois cada pessoa ainda mantinha sua identidade original.
Dada a fragilidade das mentes humanas, era inevitável ser influenciado quando as mentes se conectavam. Contudo, isso podia ser benéfico, proporcionando compreensão das dores e emoções alheias, além de compartilhar conhecimentos e experiências. Se esse processo continuasse, poderiam formar uma organização massiva, mais poderosa que os 10 grandes clãs e rivalizando diretamente com o 9º portão. Esse era o potencial da habilidade de Yunhua. Essa habilidade foi concedida a ela pela vontade do mundo. Ao fundar o culto das máscaras, Yunhua não tinha um objetivo definido inicialmente. No entanto, ao entrar em contato com outras pessoas, começou a refletir sobre o propósito desse dom. Seria apenas para curar suas próprias pernas? Ela acreditava que não. Sentia que não poderia ter recebido um poder tão grande apenas para sua própria felicidade. Até onde deveria levar esse dom? Chegou à conclusão de que todos no mundo deveriam se unir como um só. Assim, não precisariam mais esconder-se atrás de máscaras. Essa era a razão pela qual havia recebido tal poder. Yunhua disparou rapidamente para o céu, preparando-se para um golpe giratório em Ji-Han. Porém, ele desapareceu no momento do impacto. Não apenas isso, mas ele conjurou uma magia que o fez se multiplicar, cercando Yunhua com inúmeros clones. Ela reconheceu essa habilidade como espectros espelhados, que normalmente eram ilusórios e desapareciam com um único golpe. No entanto, Ji-Han conseguiu criar cópias perfeitas, replicando não só a aparência, mas também o som e a temperatura corporal. Yunhua achou aquilo bastante incômodo e respondeu detonando as chamas negras ao redor de seu corpo, desferindo uma série de golpes ultravelozes em cada cópia de Ji-Han, buscando eliminá-las. Após eliminar todas as cópias, ela não conseguiu encontrar nem sentir a presença de Ji-Han. Mesmo com o estado do espírito encarando, ele permanecia invisível. Então, Yunhua materializou uma máscara na palma de sua mão, colocando-a em seu rosto para cessar as chamas negras e voltar à sua forma normal. Ela possuía uma magia chamada Olhar Perfurante, que lhe permitia detectar tudo em seu entorno em um raio de 360 graus. Quando detectou a presença de Ji-Han, ele já estava com seu cajado carregado com uma magia pronta para atacar. Ele lançou seu ataque, e Yunhua agiu rapidamente, envolvendo-se em uma esfera de cor metálica que a protegeu completamente do raio de Ji-Han. Essa era uma magia de emergência, que não precisava ser preparada previamente e bloqueava qualquer ataque não físico, como raios, luz, fogo ou gelo. De forma ágil, Yunhua utilizou um teletransporte de curta distância, aparecendo nas costas de Ji-Han. Retornando à forma do espírito encarnado, ela liberou as chamas negras e desferiu um poderoso soco certeiro mirando o coração de Ji-Han, acertando em cheio. Após perfurar o peito de Ji-Han, Yunhua questionou se ele seria capaz de sobreviver com suas habilidades, mesmo que sua cabeça fosse esmagada. Preparava-se para finalizá-lo, ordenando que apenas morresse. No entanto, Ji-Han surpreendeu-a ao segurar seu braço, interrompendo o golpe, e com uma expressão confiante, afirmou que a havia capturado. Ele explicou que lidar com a encarnação espiritual era de fato complicado. Revelou ter permitido o golpe como uma oportunidade de imobilizá-la, não antecipando que ela usaria tal habilidade na luta. Porém, isso não importava mais. Ji-Han ativou sua telecinese para segurar Yunhua, mesmo que isso consumisse muita mana. Afinal, a telecinese era capaz de imobilizar a encarnação espiritual. Agora, ela não conseguiria se mover por um tempo. Ele observou que, pelo que sabia, a maioria das magias não funcionava quando as chamas negras estavam espiritualmente encarnadas, mas a telecinese ainda a afetava, já que era mais um poder mental do que uma magia propriamente dita. Yunhua ficou enfurecida, chamando Ji-Han de desgraçado. Enquanto seu braço direito continuava perfurando o peito de Ji-Han, fazendo com que seu HP diminuísse continuamente, ele segurava seu braço esquerdo, utilizando a telecinese para imobilizá-la, causando uma diminuição constante em sua mana. Ji-Han apontou o problema de não poder segurá-la por muito tempo e de ser difícil atacá-la, ressaltando como a encarnação espiritual das chamas negras era uma habilidade injusta. Essa técnica era a arma suprema do clã Yunhong, obtida ao alcançar o Yeonhong Yeongi Yeonshindan. Requeria uma quantidade imensa de energia,
mas Yunhua era capaz de usá-la através das habilidades do culto. Ji-Han especulou que as chamas negras que ela usou para destruir seus neutralizadores de energia na batalha anterior deviam estar relacionadas a essa técnica. Ela não era afetada pelo campo de neutralização de magias e, ao mesmo tempo, possuía um grande poder de ataque. Ji-Han sorriu e a elogiou, reconhecendo que ela também havia estudado seu oponente e se preparado bem. No entanto, com um olhar confiante, afirmou estar um passo à frente dela. No chão, a terra começou a se levantar, formando os golems de Ji-Han, que ergueram os braços para cima, alimentando-o com mana. Ele explicou que a encarnação espiritual podia ser poderosa, mas consumia uma grande quantidade de energia. Disse que veriam quem sucumbiria primeiro, a energia dela ou sua própria mana. Mensagens do sistema informaram que ele estava recebendo mana, e Ji-Han declarou que era uma batalha de quantidade, onde quem tivesse mais energia venceria o confronto. Uma expressão de preocupação surgiu no rosto de Yunhua, que gritou para que ele não a subestimasse. Em resposta, ela explodiu as chamas negras, liberando ainda mais energia. Ji-Han gritou de volta, alertando-a para não subestimá-lo também, e acompanhou, liberando uma enorme quantidade de mana. Uma batalha intensa se desenrolou entre a avassaladora mana de Ji-Han e as chamas negras de Yunhua. Enquanto continuava a perder HP devido ao ferimento em seu peito, Ji-Han viu outro montinho de terra se erguer, dando origem a um novo tipo de golem. Um golem branco com uma cruz verde em sua face, indicando ser um golem de cura. Ele disparou um raio verde em direção a Ji-Han, regenerando seu HP. As mensagens do sistema informaram que seu HP estava sendo regenerado. Agora ele tinha fornecimento tanto de mana quanto de vida. Enquanto isso, Yunhua diminuiu a expansão das chamas negras, levando Ji-Han a pensar que ela estava esgotando sua energia. No entanto, na verdade, ela reduziu as chamas para concentrar-se em sua força física. Isso quebrou a imobilização da telecinese, permitindo que ela retirasse sua mão direita do peito de Ji-Han, liberando-se e recuando para trás, escapando do controle de imobilização. Agora livre, Yunhua avançou para um novo ataque. Ji-Han tentou usar a telecinese para detê-la, mas Yunhua conseguiu desviar do foco da telecinese, surpreendendo Ji-Han com sua alta velocidade. Ela voou para trás dele, freando no ar e girando seu corpo em 360 graus, desferindo outro golpe poderoso em sua barriga antes de se afastar novamente. Irritado, Ji-Han balançou o cajado para lançar rajadas de energia no estilo de espadas Chumbu, conhecida como técnica do céu e da terra. Uma explosão ocorreu com a colisão das rajadas de energia contra Yunhua. Yunhua saiu ilesa do golpe e avançou através da fumaça da explosão em direção a Ji-Han. Ele ampliou sua telecinese ao máximo para tentar frear seu avanço, lançando-a para baixo. Enquanto caía, Yunhua recuperou a postura e disparou novamente para cima. Ji-Han, com a palma da mão aberta em direção a ela, aplicou um novo golpe com a telecinese. Yunhua liberou as chamas negras, criando a imagem de um tigre de chamas que bloqueou a onda de telecinese de Ji-Han. Em resposta, ela avançou novamente para a batalha corpo a corpo. Ambos trocaram golpes, com Ji-Han adotando uma postura mais defensiva, focado em desviar dos ataques. Em um momento de brecha, ele conseguiu aplicar a telecinese para imobilizá-la e a atacou com suas bombas mágicas neutralizadoras. Ele envolveu Yunhua em um redemoinho de vento enquanto a atingia com as esferas anti-magia, mas estas não foram eficazes contra a encarnação espiritual. Yunhua gritou de raiva, liberando seu poder para quebrar a imobilização da telecinese, avançando novamente para trocar golpes em curta distância. Os dois lutaram em alta velocidade, e Ji-Han começou a sentir dificuldades para acompanhar a velocidade dos punhos das chamas negras de Yunhon. Em um último esforço, Ji-Han explodiu sua mana, liberando uma quantidade gigantesca de energia de uma só vez, envolvendo todo o seu corpo e uma área ao seu redor. Uma mensagem do sistema alertou que a quantidade de mana excedia os limites físicos, significando que o corpo de Ji-Han sofreria danos. No entanto, ele afirmou que poderia suportar os danos devido ao imenso poder. Teleportando-se para uma certa distância de Yunhua e erguendo seu cajado, ativou sua magia, fazendo com que uma esfera de energia gigantesca
tão grande quanto uma Genkidama gigante, se formasse. Devido à imensa bola de mana gerada, sua reserva de mana começou a decair rapidamente. Apesar disso, ele riu, afirmando que essa era a massa de mana mais pura já criada, concentrando sua mana ao máximo. Então, lançou a imensa bola de energia em direção a Yunhua. Apesar de seu tamanho, a bola de mana foi arremessada em alta velocidade, resultando em uma explosão ao colidir com o inimigo. Seihan tomou uma poção de mana, sabendo que levaria pelo menos 3 minutos para se recuperar por completo. Enquanto a fumaça da explosão se dissipava, a sombra de Yunhua podia ser vista entre ela. Ao se dissipar completamente, Yunhua mostrou-se bastante exausta e ferida, desfazendo o modo das chamas negras da encarnação espiritual. Seihan sugeriu que ela simplesmente admitisse a derrota, afirmando que ela não seria capaz de derrotá-lo, mesmo usando toda a mana do culto das máscaras. No entanto, Yunhua respondeu que ainda não estava derrotada. Ji-han sugeriu que se ela tivesse algum trunfo, seria melhor usá-lo logo, pois ele mesmo ainda não havia mostrado tudo o que podia fazer. Então, Yunhua aproximou a palma da mão de seu rosto, declarando que não queria ter que recorrer a isso. Ela criou uma máscara em seu rosto, e ao mesmo tempo, uma máscara começou a se formar no rosto de Ji-han. Yunhua explicou que qualquer um que já tivesse tido contato com a conexão divina poderia ser trazido de volta a qualquer momento. Ji-han segurou a máscara que se formava em seu rosto, protestando que aquilo era um truque sujo. Yunhua olhou para Ji-han pela última vez antes que ele fosse levado para o espaço mental. Mensagens do sistema informaram sobre a erosão mental e como foi neutralizada pela mente do jogador. Mas outra mensagem alertou que a erosão mental, utilizando o poder do mundo, havia começado e a mente do jogador foi parcialmente afetada. Enquanto Ji-han caía no espaço vazio, um olhar confiante tomou conta dele, já esperando por isso. Ele gritou pela habilidade Esmagamento Mental e uma luz irradiou de seu corpo. Ele continuou ativando o poder do esmagamento mental, aplicando essa energia sobre o espaço imaginário. Yunhua apareceu voando, gritando por Ji-han, completamente recuperada, e utilizando novamente as chamas negras na encarnação espiritual. Emanando uma energia dourada, ela o atingiu como um raio, causando um imenso dano. Ji-han admitiu que realmente doeu bastante. Ele segurou a perna de Yunhua e começou a balançá-la de um lado para o outro, enquanto ela gritava para que ele a soltasse. Então, ela conjurou uma energia de mana, que tomou um tom roxo misturado às chamas negras e a lançou contra Ji-han. Nesse momento, Ji-han proferiu seu feitiço. Mana, aprisionamento da mente. Eu, por meio disto, combino esses 3 feitiços em um. Aprisionamento mental. Uma energia percorreu todo o corpo de Yunhua, como se ela estivesse levando um choque de milhões de volts, causando um imenso dano ao seu corpo. O aprisionamento mental era um feitiço que paralisava a mente de uma pessoa à força. A maioria das pessoas acabaria desmaiando, mas ela reagia de forma diferente dentro de um mundo mental. Yunhua ficou furiosa, questionando como ele estava fazendo aquilo. Ji-han perguntou se ela estava surpresa com isso, explicando que ambos foram escolhidos pelo mundo e que se Yunhua conseguia afetar as habilidades dele, era normal que ele também conseguisse exercer influência sobre as habilidades dela e, da mesma forma, afetá-la. No entanto, ele ressaltou que suas habilidades como jogador, no momento, eram superiores. Yunhua se afastou dele enquanto Ji-han proferia um novo feitiço. Magia mana. Amplificação da mente. Eu, por meio disto, combino esses 4 feitiços em um. Amplificação mental mágica poderosa. Uma luz dourada irradiou de todo o corpo de Ji-han. Mensagens do sistema informaram que seu poder mental estava aumentando proporcionalmente à sua mana, e o efeito da erosão mental foi neutralizado, com o efeito das magias mentais, aprimorado em 1000%. Ji-han explicou que no momento, sua inteligência ultrapassava 700 pontos, e esses pontos estavam diretamente ligados à sua quantidade de mana. Quando o assunto era quantidade de mana, Ji-han ultrapassava facilmente até mesmo sua mestra Loliqueano, e no momento,
Ele acabara de ativar uma magia que conectava isso ao seu poder mental. Isso significava que seu poder mental tomara a mesma proporção de sua quantidade avassaladora de mana. Ele estendeu a mão com a palma aberta em direção a Yunhua, declarando que era hora de acabar com aquela palhaçada, e ativou a destruição mental. O raio de energia atingiu Yunhua, desta vez milhares de vezes mais poderoso do que da primeira vez. Novamente, ela sentiu como se fosse atingida por milhares de volts, causando uma dor imensa e fazendo-a gritar insensatamente. Ji-Han demonstrava ser muito superior nesta batalha. Aproveitando a brecha com Yunhua, enfraquecida por seu ataque, Ji-Han iniciou outro feitiço, conjurando amarrar, magia, contrato, convicção, amplificação, união. Um feitiço de alto nível, combinado de 6 magias. Contrato forçado de subordinação. Correntes mágicas se formaram, prendendo inicialmente os pés de Yunhua, que gritou em desespero enquanto uma enorme luz irradiava de seu corpo, explodindo como uma bomba de luz. Quando Ji-Han abriu os olhos novamente, percebeu que o céu estava roxo e ele estava deitado em um chão de terra. Ele se levantou, sentando-se, e ao avistar Yunhua caída no chão, derrotada e inconsciente, ele compreendeu que havia saído do espaço mental e estava dentro de uma barreira ilusória do mundo real. Suspirando aliviado, recebeu uma mensagem do sistema informando que Shi Yunhua, líder do culto das máscaras, agora era sua marionete. Após algum tempo, Yunhua abriu os olhos, recordando-se da batalha. Ao colocar os braços sobre o rosto, tapando os olhos, ela admitiu sua derrota. Ji-Han confirmou, dizendo que era isso mesmo, ela tinha perdido. Sentado ao lado dela, tranquilamente tomando uma garrafinha de água, Ji-Han mencionou como a habilidade de criação era útil, contanto que se tivesse materiais, era possível criar objetos. Foi assim que ele construiu esse pavilhão para descansarem enquanto esperava ela acordar. Ele acrescentou que não se sentiu confortável em simplesmente deixá-la jogada no chão como lixo. Yunhua perguntou por que ele não a matou, e Ji-Han respondeu que não gostava muito de matar pessoas, mas também não gostava de deixar livres aquelas que poderiam se tornar uma ameaça no futuro. Yunhua perguntou o que ele faria com ela agora. Ji-Han respondeu que não faria nada, já que ela trabalhava para ele agora. Ela questionou se ele achava que ela simplesmente obedeceria. Ji-Han respondeu simplesmente que ela não tinha escolha. Afinal, agora era sua subordinada. Ele sugeriu que ela tentasse dizer janela de status. Um pouco receosa, Yunhua disse janela de status, e uma janela do sistema apareceu diante de seus olhos, semelhante ao sistema do jogador, deixando-a surpresa. Ela perguntou o que ele havia feito com ela. Ele explicou que ela agora compartilhava parte de suas habilidades. Ele utilizou o contrato forçado de subordinação, um feitiço que forçava a pessoa a se submeter às suas vontades, mas ela já deveria saber disso. Ela perguntou se ele usou isso nela, e ele respondeu que, se não tivesse usado, ela continuaria tentando matá-lo. Ele disse que iria dar 3 ordens com o contrato forçado de subordinação. A primeira ordem era que ela não deveria atacar ou tentar ferir Ji-Han sob nenhuma circunstância. A segunda ordem era que ela sempre emprestaria seu poder a ele quando ele precisasse. E a terceira ordem era que, uma vez por mês, ela deveria pagar um tributo de 10% de sua mana. Correntes mágicas apareceram em seu pescoço e pés, invisíveis aos olhos das pessoas comuns. Ji-Han diz que isso é tudo, e que de resto, ela pode fazer o que quiser da sua vida. Yunhua pergunta se ele só pode dar 3 ordens. Ji-Han confirma, explicando que é o máximo que ele consegue com suas habilidades atuais, já que ainda não consegue usar o contrato ilimitado de subordinação. Ele esclarece que esse contrato é complicado, dependendo das habilidades mágicas e do nível de compreensão. É possível dar de 1 a 10 ordens, e estas precisam ser aceitáveis pela pessoa subjugada. Ordens como se mate não funcionariam, mas ainda assim, essa habilidade é assustadora. Na maioria dos casos, não é fácil de ser usada. O feitiço só funcionou tão facilmente porque estavam em um espaço mental, onde ele podia atingir diretamente a mente de sua oponente e deixá-la enfraquecida. Ji-Han diz a Yunhua que o espaço mental é uma faca de 2 gumes.
pois assim como ela poderia erodir sua mente, ele também poderia atacar a dela. Ele se levanta e afirma que era tudo o que tinha a dizer. E agora ela pode voltar para sua vida, continuar com seu culto das máscaras ou o que quer que seja. Ele a incentiva a viver como quiser, mas ressalta para não mexer com ele ou seus amigos. Yun-hwa menciona que sua mestra Loliquiano não estava inclusa nas ordens. Ji-han responde que não tem como ele não se envolver nos problemas de sua mestra. Atacá-la seria o mesmo que atacá-lo. Yun-hwa suspira, demonstrando certa irritação. Ji-han se despede, dizendo até outra hora, antes de desaparecer e sair da barreira. Shin Yun-hwa, líder do culto, está completamente derrotada. Ela se pergunta quanto tempo terá que ficar com essa coleira até se livrar dela. Vozes ecoam em sua mente, perguntando se ela está bem. Yun-hwa responde mentalmente, dizendo que está bem e tem algo para dizer. Ji-han voa pelos céus após sair vitorioso. No caminho, ele pensa que o único feito bem-sucedido dele no abismo foi realmente ajudar a salvar Seong-a. Fora isso, tudo o que ele se envolveu terminou de forma incompleta. Ele não pôde lidar com a companhia, nem o Deus Ark Company, nem deter o culto das máscaras. Ele foi capaz de forçar Yun-hwa à subordinação, mas não julga isso como justiça. Ao chegar à base do clã Chunbu, Sun-nil o espera. Ele pergunta se Ji-han terminou, e Ji-han informa que sim. Sun-nil pergunta se ele conseguiu, e a resposta deveria ser óbvia. Sun-nil coloca a mão na testa, questionando se foi a melhor opção ter trazido Ji-han para o clã. Ji-han convida Sun-nil para entrar. Afinal, ele deve relatar toda a situação para seu avô, também líder do clã Chunbu. Sun-nil suspira e acompanha Ji-han, dando um pequeno soquinho em seu ombro. Sun-nil reconhece que, apesar de tudo, Ji-han fez um bom trabalho. 5 dias se passaram desde a luta contra o culto. Eles continuaram suas atividades, mas não houve mais ataques de ambas as partes. Jae-han caminha com Shi-yun pela cidade, comentando que não esperava que o culto voltasse às suas atividades tão rapidamente após a luta. Ele pergunta se Shi-yun ficará bem. Ela responde que está bem, apesar da mudança em sua mãe, a mestra do clã Yun-hon, não haver muito que ela possa fazer a respeito disso. Com Shin Yun-hwa, líder do culto, agora servindo a Ji-han, o culto das máscaras está, de certa forma, sob seu controle. Isso permitiu a Ji-han falar com os membros do clã Yun-hon. Shi-yun comenta que parece que as habilidades secretas do clã foram aprimoradas com as habilidades do culto. Então o clã deve se recuperar, e as técnicas do Yun-hon serão transmitidas adiante. Ji-han pergunta se ela está ciente do problema. Shi-yun responde afirmativamente, observando que ela pode se unir a eles ou permanecer independente. Nesse momento, ela precisa tomar uma decisão. Ji-han percebe que não há muito que possa fazer por Shi-yun. Ele poderia usar sua influência sobre Yun-hwa para separar o clã Yun-hon do culto das máscaras, mas o problema é que as pessoas do clã desejam permanecer no culto. Diante da base do clã Yun-hon, Shi-yun diz que é hora de enfrentá-los. Embora nunca expressamente declarado, pode-se dizer que Ji-han está criando seu próprio harém, nele contendo Shi-yun, Sae-young, Seong-a, Yu-jin, Mestra Loli e agora Yun-hwa. Outro fato interessante é que cada garota de seu harém tem uma cor de cabelo diferente. Poderia Ji-han se tornar o novo Harem King no futuro? Comentem suas opiniões e digam qual a sua waifuzinha preferida até agora. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos.